Aí depois, pessoal, vocês, assim, também tentem entrar com o e-mail da secretaria, tá certo? É só para é importante. Vocês estão entrando com os e-mails pessoais de vocês, mas depois vai ser pedido esse e-mail da secretaria, certo? Acho que é isso. A gente vai começar, então eu vou compartilhar aqui o material para vocês, bonitinho, né? Pessoal, essa aqui foi a última matéria do segundo bimestre, né? Eu sei que os bimestres estão meio loucos, meio, né, desorganizados, e é difícil também vocês acompanharem as aulas, mas pronto, a gente começar. Então eu sei que é difícil vocês também acompanharem as aulas, né? Mas a ideia é nós começarmos esse terceiro bimestre com a revisão daquilo que teria sido o último conteúdo do segundo bimestre, que é falar sobre geografia da população. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam aqui, e aí eu vou ficar vou ficar olhando aqui de vez em quando o chat, ver se tem alguma pergunta, tá certo? Ou então vocês ligam o microfone de vocês e falam, professor, eu quero perguntar. Então é importante que vocês não deixem as dúvidas passarem aí desse conteúdo, tá bom? Então nós vamos começar a nossa aula com conteúdo que foi o último do segundo bimestre, que é falando sobre geografia da população. O que é que eu quero que vocês saibam em relação a esse material? Todo mundo tá visualizando ele aí? Sim, né? Show, pronto. Então, o que é que eu quero que vocês saibam para a gente começar aqui a brincar, né? O que seria, quando a gente fala de geografia da população, a gente está falando de um conjunto, né? Quando a gente fala de população, a gente fala de um conjunto, certo? Que é um conjunto de pessoas, né? E aí, qual é a ciência que vai estudar as características desse conjunto de pessoas? É a chamada demografia. A demografia vai estudar os aspectos da população na sua coletividade, não na perspectiva individual, mas na perspectiva coletiva. E como é que eu dou o nome da perspectiva coletiva do ser humano? A gente chama isso de população. Qualitativos da população. Qualitativos, né? Eu errei aqui. E os qualitativos são os dois aspectos. Vamos imaginar o que seriam os aspectos quantitativos da população. É eu saber, por exemplo, a quantidade de homens, ou desculpa, eu saber, por exemplo, qual é a população absoluta de um país, de um estado ou de uma cidade. A população absoluta é a população total daquele país, daquele estado, daquela cidade. Isso aí é um fator quantitativo. Ou então, se eu quiser saber a população pela área, que nós vamos chamar lá na frente de densidade demográfica. Esse conceitozinho, pessoal, densidade demográfica, vocês visualizam também ele na biologia, certo? Densidade demográfica, que é quando você pega a população e divide pela área onde aquela população está. Por que a biologia também trabalha isso? Porque ele pega uma determinada população de um bioma, por exemplo, e divide pela área onde aquela população, né, ou populações, porque são várias espécies diferentes, está.
E aí, quando eu faço essa divisão da população pela área, eu sei a concentração populacional naquela área, que nós chamamos de densidade demográfica. Ixi, tá acabando aqui. Densidade demográfica, tranquilo? É nada mais do que a população dividida pela área. Então você tem uma área X aqui, aí vamos imaginar que a população está concentrada aqui, ó. E aí eu consigo saber qual é a densidade demográfica, a população pela área nessa região. Tranquilo? Para a biologia é importante por quê? Porque você vai dizer se aquele bioma tem uma grande densidade demográfica, ele é denso, ou ele tem uma baixa densidade demográfica. Né? Quanto maior a densidade demográfica, lá no bioma, na biologia, você vai dizer que ele é bem biodiverso. Né? E quanto menor a densidade demográfica, você vai ver que ele é mais homogêneo, é um bioma mais homogêneo. Para a geografia, o que é importante? A gente saber onde é que essa população está concentrada e, mais importante do que isso, saber o porquê. Tudo tem um porquê, certo? O porquê, né? O porquê que seria junto, né? O porquê. Porquê. Por que que essa população tá aglomerada lá naquele local? E quais as consequências disso para uma superpopulação? Então, esses são os aspectos iniciais da nossa aula, certo? Espero que vocês tenham entendido. Quando se perguntar qual é a ciência que estuda a população, vocês vão responder o quê? Demografia. Tá aqui ela. A demografia, tranquilo? A demografia que estuda a população. A demografia vai estudar as características desse conjunto, né, da população humana. População humana, tem que deixar claro, obviamente, nos seus aspectos quantitativos e qualitativos. Quantitativos, quando eu trato os aspectos de quantidade de população, né? De quantidade. Os aspectos qualitativos que eu não falei, esses aqui são mais simples, dá para entender. Depois que eu sei a população total, depois que eu sei como é que ela está concentrada na área, depois que eu sei o número de mulheres, o número de homens, eu vou para algumas características mais qualitativas. Por exemplo, idade é uma característica qualitativa, o próprio sexo é uma característica qualitativa. É, se eu quero saber quem a renda daquela população é uma característica qualitativa, dá para entender? Tudo isso, pessoal, nada mais é do que as estatísticas que vão compor os estudos da demografia, os estudos da população, em seus aspectos quantitativos e qualitativos. No Brasil, quem faz essa aferição, ou seja, quem faz essa medição da população nos seus aspectos quantitativos e qualitativos, é um órgão chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tranquilo? E aí ele tem dois grandes instrumentos que eu quero só citar. Ele tem vários. Ele tem vários instrumentos para medir a população e as suas diversas características. Mas eu vou citar dois principais instrumentos. O primeiro instrumento, pessoal, é os censos demográficos. Os censos demográficos, certo? Então, o primeiro censo do Brasil, ele vai acontecer ainda no Brasil Império, lá em 1800 na década de 1880, na virada para 1890. Então, o primeiro censo populacional vai acontecer lá no Brasil Império. Ainda nem existiu o IBGE, certo? E aí eles queriam saber, por exemplo, qual era a quantidade de população livre, qual era a quantidade de população escravizada, qual era a quantidade de população alforriada naquela época, certo? Hoje, o censo também avalia a quantidade de população, mas ela avalia várias características que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então, elas... Rapaz, ela botou o cachorro aqui pra dentro. O negócio é sério. Então, ele vai tratar algumas características
Não, pessoal, deixa eu botar aqui o cachorro pra fora, que não tem condições não. Espera aí, volto já. Passa. Mano, eu tô dando aula, só que o cachorro pra dentro, passa. Porra! Porra! Pronto, pessoal. Falha técnica aí, né? Mas vamos lá. Então, o IBGE trabalha com esse instrumental. Tá todo mundo me ouvindo aí direitinho, pessoal? Só para... Show. Então, o IBGE trabalha com esse instrumental, que são os censos demográficos, e tem um outro instrumental que ele vai chamar de Pesquisa Nacional... droga. Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, que são chamados de PNADs. Lembrando, quais são os dois instrumentais que a gente vai citar aqui? Os censos demográficos e os PNADs. Censos e os PNADs. Professor, qual é a característica dos censos? Os censos, eles têm uma característica interessante. Eles são universais. Universais. Já os PNADs, eles são uma pesquisa que nós chamamos de amostral. Professor, explica melhor isso aí. O que quer dizer universal, o que quer dizer amostral? Os censos, eles tentam analisar toda a população daquele país, certo? Toda a população, é universal. Enquanto os PNADs, que é Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, eles vão pegar só uma parte da população e fazer uma generalização. O que é isso, professor? Eu consigo tentar compreender para o todo. É mais ou menos como as pesquisas eleitorais que vocês escutam no período eleitoral, obviamente. Que ele diz assim: candidato A tem, sei lá, 51%. Candidato A tem 51% dos votos. O candidato B tem, sei lá, 49% dos votos válidos, né, que eles chamam. Aí, essa aqui tem um erro, né? A gente vai chamar de erro amostral. Professor? De 2% para mais e 2% para menos. Então, quer dizer que esses dois candidatos estão tecnicamente empatados. Professor, o que quer dizer isso? Aí ele diz assim, a pesquisa avaliou 2.554 pessoas. Aí você vai dizer, professor, mas sei lá, tem 10 milhões de pessoas que votam e a pesquisa só foi avaliada com 2.554 pessoas. E ele consegue fazer essa generalização? Consegue, porque isso parte de um princípio estatístico, certo? Toda pesquisa tem um nível de confiança, X. Cadê aqui? Toda pesquisa tem um nível... Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. De novo a diferença Toda pesquisa tem um nível de confiança X, mas essas pesquisas que não são totais, elas têm um erro amostral, que é 2% ou 3% para mais ou para menos. Então essa é a ideia do... E Kelma, é melhor você falar, porque eu não vou conseguir ler o chat direito. Mas deixa eu ver aqui. A Vitória disse que entendeu, quantitativa da população como um todo, e qualitativo são os aspectos. Não, Vitória. Qualitativo é quando eu quero saber características específicas daquela população, são qualidades. E quantitativo, por exemplo, eu vou pegar um exemplo simples. A Lívia está falando, mas não estou escutando, não. Ó, eu vou pegar aspectos simples. Eu vou imaginar que eu vou trabalhar a sua casa, Vitória. Quando eu perguntar assim, quantas pessoas moram na sua casa? Aí você vai me dizer 5 pessoas. Isso é um aspecto quantitativo. Então eu já sei que naquele domicílio moram 5 pessoas. Beleza?
Quantas televisões tem na sua casa? 2. É um aspecto quantitativo, mas quando eu junto com outras características, quantos banheiros tem na sua casa, quantas geladeiras tem na sua casa, eu começo a pegar essa parte quantitativa e transformar em qualitativo. Por quê? Se você tiver muitos eletrodomésticos na sua casa, isso mostra que você tem uma renda alta ou baixa? Teoricamente alta. Dá para entender? Então, isso, exatamente. Então, esse é o aspecto qualitativo. É eu pegar características daquela população. Por exemplo, quando ele tem 5 pessoas na sua casa, quantas são homens? Quantas são mulheres? Isso é, são 2 homens e 3 mulheres. É... Qual é a idade? Aí você vai dizer, olha, dois tem entre, sei lá, 50 a 60 anos, e os outros 3 têm entre 15 a 30 anos. É um aspecto qualitativo. Dá para entender? Então, quando a gente fala de quantitativo e qualitativo, é nessa perspectiva. O que perguntou, quantitativo é tipo você saber o valor. Saber o valor, a quantidade geral, né? O qualitativo é quando ele me dá características mais específicas que eu posso aprender outras coisas, certo? Posso aprender outras coisas. Isso, perfeito, Lívia, perfeito, é isso mesmo. Tranquilo? A Lívia falou aqui, né? Quantitativo é a quantidade de pessoas por uma área. Pode ser só a quantidade de pessoas, não precisa ser por uma área. Quando eu pego, por exemplo, e digo, o Brasil tem 211 milhões de pessoas. Isso é uma população absoluta. Eu não sei como essa população está distribuída pela área. Dá para entender, Lívia? Isso é população absoluta. Agora, quando eu relaciono com a área para saber como é que essa população está distribuída no território brasileiro, aí eu já tenho o que nós chamamos de população relativa ou densidade demográfica. Tá certo? Esses dois aspectos são quantitativos, os dois. Tranquilo? Então é só para deixar claro aí. E qualquer coisa, vocês acionam o som de vocês e pode perguntar. Pode parar a aula onde vocês não entenderem. Então, só para reforçar, nós temos os dois instrumentos, os censos, que são universais, e os PNADs, que são amostrais. Olha, os censos são feitos de 10 em 10 anos. Era para ter sido feito esse ano. Eles até começaram a fazer a seleção de recenseadores esse ano, só que teve a pandemia, né? E, enfim, a atividade ficou impossível. Então, eles vão fazer o censo demográfico de 2020 em 2021, só para deixar isso claro. Trabalhosa. Hoje está mais fácil do que antigamente, né? Porque hoje eles usam aqueles touchpad, enfim, está mais fácil do que antigamente. Mas as estatísticas saem mais rápido. Mas ainda assim é trabalhoso. Por quê? Porque os recenseadores têm que ir de casa em casa, beleza? De casa em casa fazer essa pesquisa. Tranquilo? Já as pesquisas amostrais, elas são feitas a cada 2, em ciclos de 2 ou a cada 3 anos. E como eu disse para vocês, eles pegam só uma parte da população. Eles não pegam a população como um todo. É só para saber o quê? Olha, como os censos são muito demorados e são muito custosos, eu preciso, entre os censos, ou seja, dentro desse intervalo de 10 anos, tentar avaliar como é que a população está mudando. É o que nós chamamos de dinâmica da população, beleza? Como a população está mudando. Então é só para vocês entenderem. Entre os censos, o IBGE também faz os PNADs, que aí pega amostras da população para saber como é que está essa dinâmica populacional até chegar nos censos que são as referências. Então pronto. Fechada essa primeira parte, vocês sabem o que são os aspectos quantitativos e qualitativos, qual é a ciência que estuda a população. Vocês sabem que no Brasil a instituição que faz a análise populacional é o IBGE, e ela faz a partir de dois grandes instrumentos. Ela tem vários, mas dois principais, que são os censos populacionais, que ela é universal, feito de 10 em 10 anos, ou seja, pega toda a população e é feito de 10 em 10 anos, e os PNADs, que é amostral, que é feito em ciclos de 2 ou 3 anos.
Aqui, pessoal, o que é que nós vamos visualizar? Que a população mundial, que hoje está aí em 7 bilhões, aproximadamente 7 bilhões e meio, ela nem sempre chegou, atravessou esses ciclos de 1 bilhão de pessoas rapidamente. Se vocês visualizarem aqui, até 1804, o mundo não tinha 1 bilhão de pessoas, certo? E por que que demorou tanto para o mundo chegar a 1 bilhão de pessoas? Porque se você pegar as condições de antigamente, imagina que a Revolução Industrial, ela é do século XVIII, certo? A partir ali de 1750. Então você já consegue imaginar que a população chegou a 1 bilhão de pessoas por conta desse fenômeno aqui, a Revolução Industrial. E que antes as condições de vida eram tão difíceis que a taxa de mortalidade era muito alta, apesar de nascer muita gente. Apesar da taxa de natalidade ser muito alta, morria muita gente por doenças simples, por guerras, beleza? Com a Revolução Industrial, o que é que muda? Muda a qualidade de vida da população. A qualidade de vida da população. Alimentos, a medicina começa a avançar, certo? Melhores condições de infraestrutura nas cidades. Então, tudo isso, pessoal, faz com que a taxa de mortalidade diminua. Então, se a taxa de natalidade continua alta, mas agora a taxa de mortalidade está caindo, o que é que eu vou ter? Mortalidade e a natalidade. O que é que eu vou ter? Eu vou ter crescimento populacional. E é aqui que a população chega a 1 bilhão de pessoas, beleza? Somente aí no início do século XIX. Lembrando que a Revolução Industrial acontece. Então, qual o principal fator que fez a população crescer? Foi a Revolução Industrial. E por quê? Porque ele melhorou a qualidade de vida, a alimentação, a medicina avançou, a infraestrutura das cidades, enfim, fazendo com que a taxa de mortalidade diminuísse. Aí você vai ver, ó, o mundo demorou 1804 anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. Só que ele só demorou 123 anos, tá aqui, ó, 123 anos, para chegar no seu segundo bilhão, em 1927, já no século 20. E só demorou 32 anos para chegar onde? A 3 bilhões. 15 anos para chegar em 4 bilhões, 13 anos para chegar em 5 bilhões, 12 anos para chegar em 6 bilhões e 12 anos para chegar em 7 bilhões em 2011. Então já já nós chegamos a 8 bilhões de pessoas. A pergunta é o seguinte: por que que esses ciclos ficaram mais curtos? Porque essa revolução industrial, essas transformações da revolução industrial vão afetar, a gente falou isso no semestre passado, né? Vão afetar todas as populações, principalmente dos países pobres. Então, o que é que vai acontecer lá, principalmente aqui nesse período aqui, ó, de 1959 para frente? Nesses países, a mortalidade também vai cair e eles vão ter explosão populacional. Explosão populacional. Como assim, professor, explosão populacional? É quando a natalidade fica bem maior que a mortalidade. Beleza? Pessoal, pensa o seguinte: a dinâmica da população é bem simples, certo? Como assim, professor? Olha, eu quero saber a quantidade. Vamos imaginar uma casa, certo? Uma casa simples. Eu tenho 4 pessoas nessa casa, no ano, sei lá, em 2020. No outro ano, nasceram 2 pessoas, né? Ou seja, nesse ano, 2020, nasceram 2 pessoas. Então, em 2021, eu vou ter quantas? Vou ter 6 pessoas na casa. Simples assim. Por quê? Porque a natalidade aumentou, 2 pessoas a mais.
Só que se o sujeito morrer aqui, sei lá, morreu 3 pessoas, eu não vou ter 6 pessoas em 2021. Se nasceram 2 pessoas e morreram 3, eu vou ter quantas pessoas? Eu vou ter 3. Nasceram 2, ficou com 6. Só que morreram 3, então aquela casa vai ter 3 pessoas somente. Então é isso, você estende isso para uma cidade, estende isso para um estado, estende isso para um país. Para eu saber se uma população cresceu ou diminuiu, eu pego a natalidade e subtraio a natalidade, é o que nós chamamos de crescimento vegetativo, que a gente vai ver lá na frente. Eu pego a natalidade e subtraio com a mortalidade. Tranquilo? Então você sabe aqui que se a população começa a crescer e ela cresce num ritmo mais acelerado, é porque a mortalidade diminuiu e a natalidade está alta. Só que aqui vocês já perceberam que esse intervalo do 6 para o 7 era para ser mais curto e não foi. Foi no mesmo período do 5 para o 6, do 6 para o 7. E a tendência é que daqui para frente esse intervalo volte a aumentar. Em vez de 12 anos, passa a ser 13 ou 14 anos. Aí você vai dizer, por quê, professor? Alguém sabe me responder por quê? Pode falar aí no microfone. Por que esse intervalo vai aumentar? Ele deu tipo uma estabilizada e agora vai aumentar. Por quê? Por conta da pandemia, muita gente morrendo. Lívia, eu não estou escutando. Por conta da pandemia, não? Deixa eu ver aqui se. Espera aí, só uma coisa aqui, Lívia. Ver se é... Eu acho que eu. Perdão, Lívia. Era. Eu vou. Era. Tava no silencioso aqui. Por favor, me responda. Eu vou compartilhar de novo a coisa. Ó, a Lívia disse o seguinte: muita gente morreu num curto período de tempo. Não, a gente tem que pensar o seguinte, Lívia. Nesse período, é, entre. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Entre 2000 entre 1999 e 2011, a população cresceu em 12 anos. E entre 87 e 99, a população também cresceu em 12 anos. Aí eu disse para vocês o seguinte: o próximo bilhão de pessoas, ou seja, quando nós chegarmos em 8 bilhões, a tendência é que esse intervalo, ao invés de diminuir, ele aumente. Ao invés de 12 anos, ele passe para 13 anos ou 14 anos, é o que eu imagino, certo? Ou seja, a população continua crescendo, só que o ritmo de crescimento agora é menor. Deu para entender? Ó? A população crescia num ritmo muito acelerado. Exatamente, Gabriela, exatamente. Menos natalidade, exatamente. A mortalidade está baixa, ou está baixando no mundo todo, mas agora quem é que está baixando? A natalidade. Tranquilo? Não é a mortalidade vai ser maior. Pelo contrário. É claro que a gente tem um fator pandemia agora. Isso também é um fator populacional, certo? É, é importante nós pensarmos isso. Por exemplo, só o Brasil morreram 100 mil pessoas. Isso vai afetar ou não a população total brasileira? Vai.
Tranquilo? 100 mil pessoas dá em torno de 5% da população brasileira, certo? Se a gente colocar que 210 mil pessoas seriam 10%. Então, 5% da população brasileira morreu por conta de uma pandemia. É, é, então, isso vai afetar a população quando for feito o novo censo. Vai afetar a quantidade geral. Mas é só lembrar que a pandemia é algo pontual, ela não é algo rotineiro, todos os anos acontece, é algo pontual. Então, realmente, se eu pegar as estatísticas de 2020, eu vou ver uma anomalia da população, certo? Mas, no final das contas, quando eu pegar todo o intervalo, eu vou ver se a população, se a natalidade aumentou, se a natalidade diminuiu, se a mortalidade aumentou, se a mortalidade diminuiu. A tendência que vai mostrar é o quê? Que a mortalidade diminuiu, tirando esse ano de 2020, né? E que a natalidade do Brasil também está diminuindo. Isso faz com que o Brasil cresça a sua população, só que num ritmo menor. Tranquilo? A população cresce, mas no ritmo menor. Aí a Lívia diz assim: ninguém vai querer ter filho. É, só que a gente vai ver por que as pessoas não querem ter filhos, né? Eu acho que isso é a principal pergunta. Não é por conta da pandemia. Talvez a pandemia faça adie a decisão de ter filhos, quem quer ter filho, né? Diz assim, não quero ter filho agora. A Sara, as pessoas estão tendo mais consciência para ter um filho. As mulheres hoje em dia... Perfeito, Sara, ó. Perfeito. A gente já está começando, a gente não, vocês já estão começando a entender a ideia. Vocês sabem que a população ela vai variar, ela vai mudar no tempo a partir da natalidade e da mortalidade. E é um saldo. Se nasce mais gente do que morre, a população cresce. Se morre mais gente do que nasce, a população diminui. E se fica ali mais ou menos próximo, a tendência é que ela possa crescer, mas num ritmo menor. Tranquilo? Aí a Sara disse. Isadora. Não, a tendência no caso brasileiro é que não é que esteja se igualando, né? É, você tem uma natalidade que está ficando baixa e você tem uma mortalidade também que está ali em alguns momentos, né? Talvez esse ano de 2020, a mortalidade seja um pouquinho maior que a natalidade. É um equilíbrio. Só que esse equilíbrio não é tão bom, não. A gente vai ver lá na frente, tá certo? Sim, exatamente, exatamente, perfeito. Em alguns casos, como os países europeus, Isadora, a natalidade fica mais baixo que a mortalidade. Isso quer dizer o quê? Que está morrendo mais gente do que nascendo. Isso se eu pegar o Japão, se eu pegar os países europeus ali, né? França, Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, você vai ter anos em que a mortalidade é maior que a natalidade. Isso quer dizer o quê? Que a população vai envelhecer, tá certo? E o que a Sara falou, que as pessoas estão mais conscientes. Mas o que é essa consciência? Né? Parece que antigamente o pessoal não era consciente. Mas são alguns fatores. Ela falou sobre o acesso ao anticoncepcional. Show. O que essas pessoas mais conscientes? É planejamento familiar. Eu quero que vocês peguem esses termos, ó. Uso de contraceptivos, planejamento familiar. Qual outra característica? As mulheres estão trabalhando, elas estão emancipadas. Outra coisa que vocês falaram indiretamente, o custo de um filho é muito alto hoje, certo? O custo de um filho é alto. Então as pessoas começam a pensar: poxa, eu vou ter um filho, mas o filho é um gasto, né? Pode ser um investimento futuro, mas é um gasto. Então, todas essas características vão fazer com que a natalidade diminua. E só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, está em torno entre 1,7 e 1,8 filhos por mulher. Como é isso, professor? É uma média, certo? Não é uma criança e um anão, não. É uma média, certo? Então, qual é a média? 1,7 ou 1,8 filhos por mulher. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho um casal, para essa população se renovar, eu precisaria de 2 filhos.
Se a taxa de fecundidade é de menos 2 filhos por mulher, isso quer dizer que essa população não está se renovando, beleza? Deixa eu ler aqui. Isadora, essa sua visão, se a gente tivesse uma aula presencial, essa sua visão é uma visão que nós chamamos de malthusiana ou neomalthusiana, que atribui o crescimento populacional à pobreza. Só que nós vamos ver que hoje, também entre as famílias mais pobres, a taxa de natalidade está diminuindo. Mas é claro, a taxa de natalidade entre as famílias mais ricas continua sendo menor do que entre as famílias mais pobres, certo? Imagina que hoje as famílias mais pobres você tem uma média de 2,5 a 3 filhos por mulher, né? E só que antes já foram 4, já essa média foi 4 filhos por mulher, dá para entender? Então, entre a família mais pobre também existe essa é, é, também existe essa diminuição da natalidade, só que ainda não está no mesmo ritmo do que das famílias mais ricas, tá certo? Mas essa visão de que a pobreza causa o crescimento populacional é uma visão malthusiana que a gente vai ver lá na frente. Então aqui, pessoal, para finalizar, né, pelo menos essa primeira parte, é, vocês entenderam esse principal aspecto, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar aqui bem rapidinho. Então, vocês entenderam por que a população crescia num ritmo maior, que a natalidade era muito maior que a mortalidade, principalmente pós-revolução industrial, e que nesses últimos anos a população está crescendo, mas num ritmo menor, está menos acelerado. Beleza? Aqui, pessoal, são características da população mundial, que é justamente isso que eu falei para vocês. Ó. Pegar aqui algumas características da população mundial. Aqui são as áreas continentais, o leste europeu, a Ásia e o Pacífico. Aqui é a população desses lugares. Você vai ver que a maior parte da população está onde? Em milhões, né? Está aqui na Ásia, a gente vai ver lá na frente. Aqui é uma taxa que nós chamamos de expectativa de vida ou esperança de vida. O que é isso? É uma média de quanto as pessoas vão viver. Quanto, até que idade as pessoas vão viver, certo? Então a tendência é o seguinte: isso aqui está diretamente relacionado às condições de vida. Se as condições de vida naquela área forem boas, a tendência é que as pessoas vivam mais, tenham uma duração maior de vida. Se a expectativa naquele lugar for baixa, a tendência é que as condições de vida são ruins e que a pessoa viva menos naquele país. Aqui é a taxa de fecundidade por mulher. Lembrando, fecundidade está relacionada à natalidade. Ele tem uma relação com a natalidade. Só que qual é a diferença? A fecundidade é números de filhos por mulher. Beleza? Número de filhos por mulher. Aqui não, é quantos nascem, os nascimentos. Aqui eu já faço a relação do número de filhos por mulher. E o que é que você vai perceber? Que na Ásia, nos Estados Árabes, na América, e na África subsaariana, ou seja, na parte mais pobre da África, o número de filhos por mulher é alto. E quando eu pego os países da Europa, o número de filhos é baixo. Beleza? Vamos para frente. Aqui, pessoal, vocês vão visualizar o que nós chamamos lá de densidade demográfica, que é a população dividido pela área. Ora, quanto mais vermelhinho, tá aqui, ó, que ele coloca assim, habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais vermelhinho
tiver o desenho, tem mais gente concentrada nessa área. Ou seja, maior parte da população mundial, 60% da população mundial está aqui, principalmente nesses dois países, que é a Índia e que é a China. A Índia e a China. A Índia tem 1 bilhão de pessoas e a China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A tendência é que a Índia supere a China daqui a alguns anos em população mundial. Beleza? Aí você olha para cá, aqui é a Europa. Olha a concentração populacional e como é uma área menor, tudo concentrado. Olha aqui o Brasil, ó. Onde é que as pessoas estão mais concentradas? No litoral. Beleza? Isso tem um aspecto histórico, né? De colonização e tudo. E aqui é os Estados Unidos, né? Aí você está vendo também onde é que é a parte dos Estados Unidos mais ocupada, né? Que é a área do litoral atlântico, né? Essa aqui é a chamada área do litoral atlântico, o nordeste dos Estados Unidos e o leste dos Estados Unidos. Então, toda essa região mais ocupada. Aí eu vou perguntar para vocês, por que essa região aqui não está ocupada? Essa aqui, ó. Por que essa regiãozinha aqui não é tão ocupada? Alguém sabe me dizer do Brasil? Alguém sabe me falar por que essa regiãozinha do Brasil não é tão ocupada? Exatamente, João Paulo. Perfeito. Por causa da Amazônia. Perfeito. Certo? Exatamente. É uma área que tem floresta e a floresta dificulta a ocupação de população. Por que essa areazinha aqui da África não é tão ocupada? Olha aqui, ó. Alguém sabe me dizer? Seguindo o mesmo raciocínio de João Paulo, ó, lá no Brasil, aquela área não é tão ocupada por conta da floresta amazônica. Show de bola. E por que essa areazinha da África não é tão ocupada? Exatamente, João Paulo, por conta do deserto do Saara, né? Que é o deserto do Saara. Então você já sabe que a população se distribui pelo globo, boa parte pelos fatores históricos, né? Como é que se deu a ocupação daquela região, ligada a qual atividade econômica, mas também ela segue uma lógica das condições naturais daquela região. Então, se aquela região for uma área desértica, ou se for uma área muito fria, como aqui, ó, a Sibéria russa, né, que é a parte muito fria, ou como aqui a região polar do Canadá, né, Groenlândia e tal, ou então nessas zonas aqui que são desertos, né? Essa aqui também é o deserto da Patagônia, são os desertos, aqui o deserto de Gobi. Então essas áreas dificultam a ocupação de população. É por isso que a densidade nesses lugares é mais rarefeita. Quer dizer isso? É em menor quantidade. Tranquilo? Vamos para frente. Então aqui é o mesmo mapa, né? Eu só coloquei aqui para vocês entenderem quais são as regiões mais concentradas do globo. E aqui é como a população se distribui em termos de altitude. Olha aqui para o desenho. Ó. A população tende a ocupar áreas mais planas. Por quê, professor? Áreas mais planas, mais próximo do nível do mar? Porque é melhor de viver. Simples assim. É melhor de viver. E à medida em que a altitude aumenta, aqui, ó, a altitude aumenta, as áreas montanhosas vivem menos gente. Por que que nas áreas montanhosas vive menos gente? Porque é mais difícil de viver, é mais difícil de plantar, o clima é mais desagradável, dá para entender? Então tem uma relação direta entre distribuição da população e altitude. Quanto mais planas são as áreas, mais eu tenho gente morando. Quanto mais elevadas são as áreas de serras, de montanhas, menos gente eu tenho, porque as condições de vida são adversas. Beleza? Aqui é a população mundial, só algumas características que a gente comentou lá naquele slide, certo? A primeira característica está aqui, ó.
Até 1650, a gente tinha uma alta natalidade e também uma alta mortalidade, por isso que a população não crescia. Aqui já na Revolução Industrial, o que foi que aconteceu? Diminuiu a mortalidade, tudo aquilo que nós avaliamos. Entre 1850 e 1950, a natalidade da Europa diminuiu, mas a população continuou crescendo. Por quê? Porque nós vamos ter explosão demográfica nos países mais pobres. Então, apesar do crescimento ter diminuído na Europa, os países pobres compensaram essa diminuição dos países europeus, os países mais ricos. Por quê? Porque aqui a natalidade ficou bem mais alta que a mortalidade. Foram os aspectos que nós vimos lá no primeiro slide, beleza? Emily, perfeito. Isso aí também é um aspecto interessante. Áreas de serras, que eles chamam lá no Rio de Janeiro, por exemplo, de morros, você ainda tem o problema mesmo do impacto ambiental, né? Ou seja, são áreas que são perigosas, se a gente for pensar assim, essas áreas de vertentes, de montanhas, de serras, são áreas perigosas. Então, é por isso que essas áreas não são tão habitáveis, né? Não são tão habitáveis, ou não deveriam ser nem habitadas, só para você entender o raciocínio. E aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos trabalhar duas taxas. Taxas. Quando eu falo de natalidade, eu falo de nascimentos no geral. Absoluto, né? A gente chama de absoluto. Quantas pessoas nasceram? Absoluto. Quando eu falo de mortalidade, eu falo de óbitos absoluto. Por exemplo, morreram 100 mil pessoas na pandemia. Desculpa eu estar falando esse assunto, mas tem tudo a ver com a população. Morreram 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é um número absoluto. É a mortalidade absoluta. Só que quando é que eu transformo isso em taxa de mortalidade? Eu vou usar essa fórmula. Eu pego 100 mil pessoas vezes 1.000 dividido por 210 milhões. O que é 210 milhões? São a total de população do Brasil. Aí eu vou achar uma taxa, não é por 100 não, é por 1.000. Sei lá, que vai dar 5 por 1.000, né? Depois eu vou calcular aqui. Deixa eu ver quanto é que dá. Pra não estar falando besteira, né? É, exatamente, ó. Dá uma taxa, pessoal, de 4. Ah, porcaria. Dá uma taxa de 4,7 por 1.000. Isso quer dizer o quê? Que de cada 1.000 pessoas morreram 4 ou 5 aproximadamente. Vocês conseguiram entender, ó? De cada 1.000 pessoas, o que foi que eu fiz? Eu peguei 100 mil aqui, ó. Dividi por 210 milhões, que é a população. Depois eu multipliquei por 1.000. Professor, por que é por 1.000? Porque é mais fácil do que ser por 100. Porque a gente está falando de população total, né? Então, eu não vou pegar por 100, eu vou pegar por 1.000. Tranquilo? Então, a taxa ficou entre 4,7 por 1.000. Isso quer dizer o quê? Que de cada 1.000 pessoas morreram aproximadamente entre 4 e 5 pessoas. De cada 1.000 pessoas no Brasil. Aí você vai dizer assim: ah, professor, morreu bem pouquinha gente, né? De cada 1.000 só morreram 4, né? Não. Mesmo assim, de cada 1.000 morrer 4, no final dá quanto? 100 mil pessoas. Então é muita gente, que dá quase 5% da população brasileira. Isso num ano, pessoal. Morrer 5% da população em um ano. Em um ano não, em 6 meses. Então é muita coisa. E aí para finalizar a aula de hoje, eu quero que vocês falem para eu escutar, certo? Por que que isso? Por que eu saber, por exemplo, qual foi o número de óbitos ou qual foi a natalidade é importante para o país.
Por que que isso é importante para o país? Por que que a gente precisa preservar a vida, né? Por que que é importante para o país? Porque 100.000 pessoas a menos no Brasil deveria ser importante para o país. Eu acho que é importante a gente saber disso, É, por conta que se as pessoas estão morrendo muito, os outros vão atrás de investigar, né? Saber o motivo para procurar melhorar. perfeito. Ó, o primeiro ponto é, se morreu 100.000 pessoas, é porque a gente tem um problema na infraestrutura de saúde do Brasil. Ou talvez nas condições de moradia no Brasil, né? Então, esse número tão alto, ele é importante para o governo, deveria ser importante para o governo, no aspecto dele planejar, certo? Vou voltar aqui para a tela. Pronto. No aspecto, pessoal, dele planejar, ele precisa planejar, ele precisa saber a sua população, o que é que está acontecendo com ela, como é que ela está mudando. Então ele não pode fazer as coisas na doida, não, certo? Então eu preciso saber onde é que eu tenho que investir para evitar problemas futuros. 100.000 pessoas a menos, morreu pessoas de todos os tipos, de todas as idades. Isso significa o quê? Que a população está se perdendo. Você perde mão de obra para o país, você perde riquezas para o país. Quando se morre alguém, você está perdendo, não é uma pessoa só, para aquela pessoa que uma família gosta e tal. Você está perdendo riqueza para o país, porque aquela pessoa vai produzir, aquela pessoa vai consumir. Então é importante que o Estado preserve a vida das pessoas, exatamente. A economia que já vai estar ruim por conta da própria pandemia, porque a maior parte dos serviços estavam parados, ela só vai piorar quanto mais gente morre. E não só isso, não é só morrer, mas ficar debilitado na sua saúde. E aí é o mais grave, né? Existia um slogan que dizia: é, um sujeito morto não trabalha, né? Porque tá todo mundo dizendo, não, você tem que trabalhar, não sei o quê, para o país não pode parar. Só que aquela coisa, um morto não trabalha, né? Ele não tem mais vida, já era, é uma vida perdida. Então, o morto não trabalha, o inválido tem a sua capacidade produtiva diminuída, então se o cara pega uma doença dessa e depois tem sequelas pulmonares, tem sequelas nas articulações e tal, ele já não vai ser o mesmo trabalhador de antes, entendeu? Então, além dos aspectos para eu identificar como a. Esqueci, alguém falou e eu esqueci. Falaram aí para eu saber onde é que o país tem que investir, qual é o problema para preservar vidas, eu ainda tenho esse impacto na economia brasileira. Que a gente nem vai ver agora, mas provavelmente no próximo ano vocês vão perceber esse impacto. Tranquilo? Pessoal, Emily, foi a Emily Cauã, isso mesmo. Pessoal, foi uma aula rápida, certo? Mas já dá para a gente esquentar os motores aí. Para a próxima semana eu passar uma atividadezinha. Eu não sei se eu vou marcar aula na próxima semana para não sobrecarregar vocês, mas o importante é que os aspectos vocês entenderam, certo? Os aspectos principais da aula vocês entenderam. Tranquilo? Quando eu marcar a aula, fiquem atentos. Eu agradeço muito a participação de vocês, certo? Desculpa aí os problemas externos. Professor, Pode falar. é só uma dúvida sobre as atividades do segundo bimestre. Certo. É que eu recebi as atividades, mas foi antes do comunicado que o senhor deu no Google Classroom. Aí eu fiz a lápis, eu não fiz de caneta. Não tem problema não. Pessoal, só lembrar, esse ano é um ano difícil em todos os aspectos, certo? Então eu não vou ser tão rígido como eu seria se tivesse tudo normal. Eu vou ainda dar outro prazo, vou mandar esse comunicado para vocês, para tentarem refazer as atividades, principalmente as atividades que falam de população, certo?
E a gente ainda vai fazer lá na frente, até aí o final de agosto, uma recuperação paralela que eu vou estar mandando para vocês também. Então, assim, a questão de nota não vai ser um problema para a gente, tá bom? O importante é a gente tentar aprender alguma coisa para não se perder tudo. O mais importante é isso, e que a gente possa não se desgostar da vida, né? O importante é tentar resistir. Eu acho que o mais importante é isso. Sara, obrigado, né? A Lívia também, obrigado pela. Fiquei feliz por vocês terem gostado, tá bom? E a gente se encontra aí nas próximas semanas, tá bom? Bom dia para vocês, boa semana e se cuidem, tá bom? Um abraço. Tem mais alguma dúvida? Agora eu vou para outra aula do primeiro ano. Tchau, um abraço.